página não está visível não, tá, Niltinho? Agora está vendo? Sim. Ok. Então já estamos gravando, vamos ler a página, fazemos a nossa prece para o início do nosso estudo. No livro Intervalos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição Mortos-Vivos. Assim como o princípio germinativo da semente é colocado na cova do barro para desenvolver-se entre as vidas microscópicas que constituem a Terra, o espírito humano é situado no vaso da carne, entre as forças celulares que lhe tecem o corpo, a fim de criar qualidades sublimes que o erguem, em definitivo, à gloriosa imortalidade. Contudo, muitos espíritos fazem do veículo físico simplesmente um sepulcro a que se agregam, enfermiços e indolentes, colados à morte moral, que trazem consigo a maneira da tartaruga que se algema a carapaça. E a existência no mundo lhes corre instintiva e obscura no velho roteiro dos animais. Alimentam-se, bebem, dormem, procriam e obedecem automaticamente às ordens da natureza. É por isso que observamos por toda parte homens e mulheres copiando a imobilidade das múmias preciosas e casas solarengas, enobrecidas e bem postas, semelhantes a mausoléus, em cujo recinto dominam a inércia renitente e a espiritual. Aqui é alguém que adquiriu títulos respeitáveis no santuário acadêmico e apodrece entre bibliotecas geladas e inúteis para a lavoura do bem. Ali é alguém que edificou expressiva trincheira de ouro, junto à qual levanta todo um oásis de egoísmo fulgurante, cadaverizado sobre o leito de moedas e rosas que o tempo consome. Mais adiante, é alguém que encontrou a bênção da fé e, a pretexto de escalar o paraíso sem dificuldades, foge ao trabalho e à cooperação, anulando-se na sepultura da contemplação ruinosa e infrutífera. Acolá é alguém que se acomodou ao brilho estreito da própria inteligência, construindo para si mesmo o aparato féretro da vaidade e do orgulho, no qual prefere a letargia da incompreensão e do isolamento. Recorda o tempo em que o Senhor te segue os passos da infância à senectude e aproveita-o na criação do elevado destino que te cabe atingir. Desperta e vive, aprende e serve. Levanta-te e caminha. Ouçamos o Cristo e acompanhemo-lo. As horas que te abriram as rendas do berço, descerrar-te-ão as portas do túmulo. E, além da sombra terrestre, para que estejas vivo entre os mortos, é preciso tenhas sido, entre os mortos do mundo, um coração vivo e atuante na obra de Deus. Emmanuel. Vamos então fazer a nossa oração, meus irmãos. Pai amantíssimo, de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos em mais essa oportunidade para refletirmos sobre ensinamentos preciosos que nos falam da nossa vida espiritual, de como aqui estamos na Terra e de quando retornarmos à vida maior, devemos nos preparar para que possamos lá despertar a consciência, já com o desejo de trabalhar e com a consciência pronta para entender os desígnios divinos e assumir as responsabilidades por tudo aquilo que fizemos. Ampara-nos, Senhor, para que possamos aqui na Terra fazer esse esforço no sentido de vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições, que sabemos são muitas ainda, mas é tudo um processo transitório que nos cabe realizar essa transição. Ampara-nos no propósito de prosseguir na jornada, no teu amparo, no amparo dos amigos espirituais da nossa casa, de André Luiz, nosso querido patrono,
doutor Bezerra de Menezes, nosso doutor Garcês, e todos os outros espíritos que lá operam, auxiliando nos trabalhos, no amparo, na orientação da nossa casa. Envolva o nosso querido Alexandre no trabalho da noite de hoje, para que ele possa compartilhar conosco o estudo que preparou para a nossa reflexão. Que a tua paz permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É contigo, Alexandre. Ok. Estão escutando? Tá? Tá bom. Boa noite para quem eu não falei. O Fernando já fez assim, eu vi ali. Boa noite. Boa noite. Então, vamos retomar, né? Hoje a gente vai fazer, então, o penúltimo capítulo desse ano. Semana que vem a Valéria encerra o estudo até aqui, né? Depois a gente dá continuidade em março. Depois, em janeiro e fevereiro, serão os temas livres. E eu hoje, então, eu vou arriscar um pouquinho, um negócio que eu não fiz ainda durante esse estudo, que é de trazer, como é pequeno o capítulo, no meu livro tem 2,5 folhas na versão do meu livro. Ele é curto. E como o André aqui vai ser mais descritivo, eu acho que dá para a gente ir passando todos os tópicos. Então, até porque se eu me aprofundasse, com certeza eu ia atrapalhar a Valéria na semana que vem. Porque tem algumas questões aqui que dá para a gente se aprofundar um pouquinho mais, mas que elas vão aparecer na semana que vem. Então, vou deixar por conta dela, né, para não entrar no assunto dela, né? Então, nesse capítulo agora, né, os que dormem, deixa eu até, ainda não estou dividindo por vocês. Agora sim, vou chegar aqui para o lado. Pronto. Então, nesse capítulo agora, os que dormem, a gente já viu na semana passada, com a Cris, quando Alfredo, né, estou aqui com o livro aberto, vou falar a última frase de Alfredo. Alfredo se referencia àqueles que vão, nesse momento, né, André Luiz vai explicar o que está acontecendo, né, o que ele está vendo. Ele fica até um pouco assustado. E Alfredo fala, lembra que eram os dementados, semana passada, né? Quando a Cris deu o estudo e mostrou até que eles não eram, eles tinham até uma conversa, você conseguia, né? Ela comentou isso, você conseguia elaborar uma conversação, mas eram dementados no sentido que eles estavam cristalizados em determinada época. Eles ainda não tinham a consciência de estarem desencarnados e se cristalizaram no momento do tempo. E aí, Alfredo, no final desse capítulo, fala assim: foram recolhidos em pior estado, já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Então, agora André Luiz vai conhecer justamente essas almas num estágio anterior a essa que ele viu, né, no capítulo anterior, que era dos dementados, ou seja, eles estão em sono, né, num sono profundo, mas a gente vai ver que esse sono não é aquele sono natural, né, aquele sono tranquilo, é um sono um pouco perturbado, e a gente vai entender por quê mais no capítulo seguinte. Nesse agora, André Luiz ele vai apenas descrever, ele vai descrever um ambiente em que ele está adentrando, ele vai descrever o que ele está vendo ali, ele vai descrever essas almas que estão deitadas, né? Esses espíritos ali deitados, e também vai descrever um pouco da ação dos amigos que estão ali, dos benfeitores, para auxiliar aqueles que ali estão. Então, é isso que André Luiz vai trazer para a gente. Num capítulo posterior, no próximo, aí ele vai começar a entender um pouco mais quem são aqueles que ali estão, né? Por que eles estão naquele estado. Então, vamos lá, vamos começar. Se, por um acaso, não der tempo, né, eu vou dar uma corridinha em alguns que eu acho menos relevantes, algumas páginas que eu acho menos relevantes, e eu vou me deter naquelas que eu acho mais
interessante, mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir ler até o final. Então, André Luiz começa assim: seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofreável. Então, olha só. Então, a gente já vai começar dividindo um pouco, né? A gente já vai começar a fazer essa divisão. Deixa eu botar aqui, para a gente dá para ver aqui. Do entendimento desses dois primeiros parágrafos. A primeira coisa que me chama a atenção, e aí eu queria dividir com vocês, é a questão de Vicente e André estarem assustados e Alfredo, Aniceto e os demais caminhavam sem surpresa. O que demonstra essa questão, para mim, né, da experiência. Né? Então, tanto André Luiz quanto Vicente, nesse momento, eles não têm a experiência desse trabalho. E os outros já, né, passam essa tranquilidade, né, nos parece, por conta da experiência, eles já vivenciaram isso, o que eu trouxe um pouco para o nosso dia a dia na Casa Espírita, né, quando vamos começar um trabalho novo, e sempre ficamos um pouco apreensivos, né? O que vai acontecer, né? O que será o próximo passo? Sempre dá uma apreensão, né? Eu me lembro quando eu comecei na Sala Sheila, e assim, eu era muito cru ainda dentro da casa de André Luiz, apesar de já estar há alguns anos lá, mas eu ia para assistir palestra, gostava muito do estudo de sexta-feira, gostava por conta do estudo, mas não para trabalhar na casa. E quando eu decidi colocar meu nome e sair lá para a Sala Sheila, né, eu não sabia nem que a Sala Sheila existia, para vocês terem ideia, assim, não sabia o que era a Sala Sheila, né? Ah, tá, aquelas receitas, entendi, vem para, né, aqui são feitos os tratamentos. E quando cheguei lá, assim, aquela história, né, Maria Luísa, não, senta aí, presta atenção. E aí você vai entender como se passa, quais são as coisas. E isso me deixou muito tenso, né? Então, eu consigo imaginar bem essa tensão do André e do Vicente chegando num lugar onde as luzes começaram a diminuir. Começou a ficar mais escuro, né? E isso a gente sabe o quanto a escuridão também traz esse temor. Mas eu queria saber de vocês o seguinte, eu já vou começar a abrir aqui os microfones, fiquem à vontade para falar o momento que vocês quiserem, tá? Mas eu já vou fazer uma primeira pergunta, que é nessa última frase aqui, que ele diz assim: a serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofreável. O que a gente pode trazer aqui para o nosso dia a dia, não só na Casa Espírita, mas em vários momentos onde a gente se encontra numa situação que a gente já tem um conhecimento, já tem alguma experiência, e tem algumas pessoas ali que talvez não tenham essa experiência ou estejam aflitos, estejam angustiados. Já vou abrir, pode abrir o microfone quem quiser falar. Como é que a gente pode trazer essa passagem para a gente? Eu falo primeiro ou vocês falam primeiro? Alexandre, Fala, Olívia. eu acho que, embora, né, quando ele fala que a serenidade deles tranquilizava-me, apesar da tranquilidade, o que eles estavam receosos, né, devido à diminuição da luz e o que iria acontecer
né? O que está vindo, né? Né? O que vem por aí agora, depois de tudo quanto eles passaram, né? No outro capítulo, Dementados, né? O que vem agora? Eu acho que é isso. Mas, assim mesmo, a tranquilidade, a segurança que Vicente, né? E Aniceto passa, conforta. Acho que foi isso, não sei. A Úrsula levantou a mão? Não. Achei que ela tinha levantado. E olha, o que eu achei interessante é o seguinte: quantas vezes, vou trazer primeiro para a minha experiência, né? Lá na Sala Sheila, por exemplo, é diferente de uma reunião mediúnica de psicografia ou de psicofonia, porque a Sala Sheila ela recebe pessoas de fora, recebe pessoas que ali chegam para o tratamento. E muitas dessas, Olívia, talvez estejam também em aflição, né? O que vai acontecer? Alguns são da casa, já sabem, já fizeram tratamento, e muitos não sabem o que vai acontecer ali. Tanto é que ali na recepção, a gente sempre explica, olha, não vai acontecer nenhum fenômeno, fica tranquilo. Mas nós já presenciamos várias vezes pessoas ficarem, de fato, apavoradas ali dentro. Já aconteceu de ter que realmente abrir a porta porque a pessoa, né, entrou numa crise de pânico, porque as luzes se apagaram, né, ficou tudo escuro e a pessoa estava naquele medo. Então, olha, eu fiquei pensando nesse momento, quando eu li essa passagem, a nossa influência, né, a nossa responsabilidade em trazer essa tranquilidade para o ambiente. Você não precisa falar nada para trazer essa tranquilidade para o ambiente. Então, ali, provavelmente, Alfredo, Aniceto e aqueles outros que ali estavam, eles estavam concentrados para trazer justamente essa paz, porque eles iam entrar num local de tratamento, mas onde tinham vários espíritos ali que estavam em desequilíbrio, apesar de estarem dormindo. Então, olha a nossa responsabilidade, assim, enquanto coparticipantes, né, desse ambiente. E aí, não só no ambiente dentro da casa espírita, mas eu acho que em qualquer lugar. Quantas vezes a gente, até na Sala Sheila, vou me incluir aí também, tá? O que acontece? A gente chega antes e tem um estudo antes para um preparo, né, para uma ambiência. E às vezes a gente se distrai e fica ali do lado de fora conversando, né? Não entra para o estudo, ou quando entra numa agitação, cumprimentando todo mundo, né? Quando aquele ambiente ali é um ambiente que tem que ter muito cuidado, né? Porque pessoas vão receber o tratamento ali, é um ambiente santo, né? Por assim dizer, que a gente tem que ter esse silêncio interior, né? Chegar com calma, chegar em prece, e muitas vezes a gente não faz isso. Na agitação, chegou do trabalho, né? Às vezes tem jogo, o pessoal já começa a comentar sobre o jogo, né? Olha o cuidado, né? A responsabilidade que a gente tem que ter. Alguém levantou o dedo, foi a Madalena, né? Não, o Marcos, peraí, tem duas pessoas na frente. É o Marcos e a Úrsula. Tá, obrigado, Nilton. Já sinalizaram aí que... beleza. Então vamos na sequência. Você pode falar. Talvez a Madalena ainda não aprendeu a levantar a mão. Você sabe levantar o dedinho, a mão digitalmente, Madalena? Então faça isso. Bota o dedinho para você entrar na ordem. É que eu vi ela no vídeo assim. É isso. Isso. Pois é, na verdade, ela tinha levantado primeiro, viu? Mas como ela não levantou a mãozinha, aí a coisa passou. Entendi. Tudo bem. Mas o pessoal está esperto, está atento aí. É importante, vamos pode perder tempo. Fazer dentro do procedimento digital, porque o digital dá ordem para as coisas. Beleza. Fala, Marcos. Fala, Marcos. Oi, boa noite, pessoal. Eu queria comentar duas situações que, mesmo o André tendo ficado tanto tempo no umbral, né, e se deparado com situações até piores do que a que ele estava naquele momento, ele se ficou apreensivo com o que poderia Estranho, né? Ele ficou apreensivo. Não é? Com certeza, no umbral, ele teve situações muito piores do que essa, né? Que ali as pessoas já estavam numa outra situação mais acentuada.
E é uma coisa que você comentou, Alexandre, que o Guilherminho, né, ele me chamou a atenção muito bem num domingo, sobre a conversação que a gente fica, às vezes, ali, que são totalmente alheias da vibração que nós temos que manter. E eu até agradeci a ele, e é verdade. A gente, né? Se distrai, porque às a vezes, gente tem né, que... Não, sabe por quê? Porque a gente tem que estar atento ao que está acontecendo ali. Se nós somos trabalhadores da casa, nós temos que estar atento ao tudo que está acontecendo. Eu vou contar rapidamente, para não tomar muito tempo, um fato que aconteceu lá no Francisco de Paula, quando eu estava entrando para uma sessão e eu vi, e tinha uma senhora, uma avó e uma mãe. E elas, né, estavam muito preocupadas e ansiosas porque elas queriam entrar para a sessão e já estava cheia. Aí eu fui, acalmei, elas estavam preocupadas. Por quê? O filho daquela mãe estava com ideação a suicídio. E aí a atenção que eu estava ali pela situação, eu acalmei-a, eu falei, não, senhora, fica tranquila, a senhora vai assistir a sessão e depois a gente vai lá no atendimento fraterno. Eu vou levar a senhora lá para o atendimento fraterno. Tá? Aí eu consegui acalmá-las e avisei para a presidente da casa, olha só, é isso, eu não marco, deixa ela assistir, depois a gente vai levar. Então, essas situações, toda a gente tem que estar atento. E se nós estivermos, né, dispersivos daquilo, vai passar e aí a gente não vai poder exercer a situação que nós, trabalhadores, temos que fazer dentro da casa espírita e fora delas também. Perfeito. Marcos, você já está convocado para trabalhar na recepção da casa de André Luiz. Alexandre, oi. Falando em relação à Sala Sheila, que eu já fiz um tratamento lá, apesar da tranquilidade do ambiente, a pessoa que não tem assim, um certo conhecimento de como funciona, no momento em que apaga a luz, ele se sente inseguro. É verdade. Ele se sente vulnerável. Sim. Então, aí é que entra a atividade dos trabalhadores da casa de manter a tranquilidade a ambiência, né? Manter a ambiência. Para a pessoa poder ir relaxando e não sentir medo. Sim. Porque o momento que apaga totalmente a luz, fica aquela luz azulzinha tênue e ele fica perdido. Isso aí. Né? É a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Eu acredito que nesse momento que André Luiz faz esse relato, na realidade eles estavam inseguros em relação ao que iria acontecer. Mas talvez o pensamento ali, né, daqueles que já tinham experiência, ele relata, né, acalmou, apesar dele estar ansioso, mas acalmou. Então eles foram, né, lembra quando a gente falou um pouco sobre a força do pensamento, né, das correntes. Então aquela força mais forte, ela acaba, né, em cima da mais fraca, ela acaba preponderando. A tranquilidade dos mentores foi que deixou eles mais serenos em relação à situação, né? Exatamente. Eu acredito que seja isso. Não, sim, eu também. Obrigada. Madalena. É o seguinte, esse cair das luzes seria um preparo para adentrar um ambiente que teria lá algum espíritos precisando, né, desse auxílio espiritual, talvez o nosso perispírito, quer dizer, o nosso não, né, daqueles que estão lá para visitar esse ambiente, essa luz cai para adaptar-se a um ambiente, para não agredir esse ambiente, qual é a finalidade? Abra essa pergunta para o pessoal. O que vocês acham? E alguém me responde? Opinião? Se alguém não opinião, falar, gente, a gente pode falar. Eu estou entendendo falar, né? que as luzes caíram no sentido que eles foram penetrando um lugar escuro. Mais profundo, não, né? Foram eles que diminuíram a luz, não. Isso. Sim, mas isso seria o quê? Um preparo, uma adaptação para adentrar o ambiente? O ambiente onde eles estão é escuro. A gente tem que perceber que eles não suportam a luminosidade, né?
Então, aquele ambiente ele é propício a isso, até que eles possam gradativamente ser despertados. Você vê que eles depois eles acendem as luzes, né? Isso durante o tratamento. Isso, desculpa, Alexandre, está dando spoiler aí. Não, né? pode falar, pode falar. Mas você vê que toda aquela preparação ela é feita para não impactar. E eles só acendem as luzes para aqueles que têm condições de começar a despertar, não para todos. Né? Então, o ambiente... Qual é a sensibilidade? O ambiente ele é todo preparado para não impactar eles, para não trazê-los assim, entendeu? Para não. Então eles ficam naquele momento. Foi ótimo. Mas qual é a sensibilidade que eles sentem? Qual é a sensibilidade? Não, o que eu pensei assim, Madalena, o que me veio à mente, e depois, quando a gente continuar lendo, a gente vai ver o cuidado que eles também têm com o silêncio. Então, até a forma como vão sendo passadas as ordens, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente vai ver que é um aparelhinho luminoso que ele vai dando as ordens no aparelhinho luminoso para não ter que falar. Então, olha o cuidado. Eu fiquei imaginando, quando eu li, logo no início, quando eu li isso, eu fiquei imaginando a gente adentrando justamente num hospital, sabe? Num hospital onde as pessoas ali requerem muito cuidado. Então, como é que a gente entra no hospital? Como é que a gente entra no hospital? É um tom de respeito. A gente não pode entrar com a voz alterada, né? Falando alto. A gente entra em silêncio, né? Se a gente vai entrar num quarto, né? A gente vai visitar alguém, como é que a gente entra nesse quarto, né? Se as luzes estão apagadas, a gente respeita, não chega acendendo as luzes, né? Esse porquê é muito importante. Então Adorei eu a explicação. Eu acho que esse é o respeito que eles ali estão, até para manter essa ambiência, como o Newton falou, né? Do cuidado com aqueles espíritos ali. E eles vão até acender as luzes, e eles vão relatar assim, alguns nem se incomodaram e tal. Mas, independente disso, uma coisa que me veio à mente também é daquelas pessoas que às vezes estão internadas, estão na UTI, em estado de coma, e a princípio a pessoa, não, a pessoa não está escutando nada, não está sensível a nada, mas ela está ali, né? E depois existem relatos nesse sentido que escutou, que sentiu. Então, aquelas pessoas que estão ali, como eu iniciei a fala, né? Elas não estão num sono natural. O sono dela é perturbado. Elas estão quase que imaginando como se elas estivessem vivenciando. Elas não estão sonhando, elas estão vivenciando algumas situações. A gente vai entender isso no próximo capítulo. Mas, então, eles têm esse cuidado de não falar muito próximo deles, porque eles podem captar, né? Ter esse cuidado. Assim que eu entendi. Alguém mais? Alexandre. Entendeu diferente? Eu, Alexandre. Oi, Alexandre. Eu trabalho em um hospital. Quando eu leio isso, eu imagino o seguinte: a luminosidade, assim como a fala mais alta, ela é agressiva. Isso. E causa susto, quer dizer, causa um impacto. Se causa a quem está internado, ao doente hoje aqui, eu imagino ao espírito. Eu creio que deva ser agressiva a luz. Por isso que tem essa penumbra. Isso, no capítulo ele não vai explicar nada disso, né? Ele vai falar sobre o silêncio, então a gente é que tem que ir compreendendo mesmo, alcançando essa compreensão. Eu entendi que era isso, eu não sei se alguém pensou alguma coisa diferente. Fala aí, Marcos. Alexandre, fala. Como você citou no capítulo anterior, eles ali não têm consciência que já estão desencarnados. Não tem. Então eles são colocados da forma ali, né? E a escuridão é para eles dormir, para ter o tratamento do sono. Então, para vir paulatinamente, né? Não pode ser abrupto esse despertar deles. Então, é um tratamento e tem que ser de acordo com o que eles acham que ainda são, encarnados dormindo. Sim, então, são mantidos ali da forma que deveriam estar na Terra, no tratamento. E muitos acham que estão no tratamento, como alguns deles no capítulo anterior achavam que estavam ali. No hospital, estavam internados. Justamente. É isso aí. Obrigado, Madalena, pela pergunta. Esse ponto eu não tinha desenvolvido, mas foi interessante. Vamos lá. Então, eu peguei aqui essa questão da nossa responsabilidade perante o ambiente. Lá nos domínios da mediunidade,
a gente vai ter aulas falando sobre isso. Então, ele diz assim, ó, nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Princípios esses com que influímos no espaço mental. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despendem, e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Então, a gente já sabe que pensamento ele tem um corpo, ele tem uma característica, ele tem um peso. Então, dependendo desse peso, a gente vai influenciar no ambiente, daí nossa responsabilidade. Mas vamos lá, vamos continuar. Já vi que vai ser apertado hoje. Vamos lá, não tem problema não. Mais alguns passos, atingimos pavilhões diferentes, que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semiabertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Então, aí, né, André Luiz está justamente fazendo essa descrição do ambiente. E já nos chama a atenção, e assim, por curiosidade, eu até coloquei, vou mostrar para vocês, o tamanho, né? São 3 quilômetros de área. Então, às vezes, a gente não tem ideia do tamanho, então eu coloquei aqui, eu peguei o Google Maps e marquei a nossa casa lá, o Geal, lá na Jiquibá, né? 139. E aí tracei um raio de 1 quilômetro, como se fosse um compasso, para dar os 3 quilômetros e pouquinho de área. Então, olha o tamanho que isso dá, gente. Olha o tamanho desse espaço que André Luiz está. Ó. Então, a gente pega, está vendo? Lá na ponta, lá em cima, a gente tem lá a Quinta da Boa Vista, já no final da Quinta da Boa Vista. Aqui dá 1 quilômetro, aqui do André até lá. Aqui para o lado direito, né? Para o meu lado direito, eu não sei o de vocês, tem a Praça da Bandeira, lá no finalzinho, já passando, depois, né? Passa depois da Praça da Bandeira, já está lá em cima, já no viaduto. Aqui embaixo está pegando lá a Doutor Satamini, e do lado esquerdo já passou ali, acho que já passou até da... Está chegando a UERJ, né? Não sei, passou do Maracanã, não, passou do Maracanã, está lá, está bem próximo ali da UERJ. Então, olha o tamanho desse negócio aí que André Luiz está chegando, né? Então, essa é a primeira coisa que me chamou a atenção, e depois a gente vai ver a quantidade, então, de espíritos que aí estão. E são muitos, sob o ponto de vista, né, de unidade, mas quando a gente olha a área que está ali, né, esse todo, eles são poucos, devem estar bem espalhados, né, devem estar ou concentrados só num local, ele não fala muito bem, ou não fala se tem outros locais, mas, enfim, a ideia de grandeza, né, que André Luiz está nos passando desse tamanho desse local de tratamento. Aí ele continua assim: dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio, ao silêncio que eu mencionei. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. E aí é justamente isso, né, que a gente estava comentando, né, dessa sustentação do ambiente, né? E aí ele se faz também através desse silêncio. E sempre que a gente faz silêncio, né, a gente se volta para os nossos pensamentos, a gente fica mais concentrado, mais atento aos nossos pensamentos, né? Mas nem sempre, né? Eu lembro de uma história do Divaldo, que ele vai visitar, ele desdobrado vai visitar um amigo, né, no mundo espiritual, e a Joana fala para ele: olha, Divaldo, quando você entrar aqui, é preciso que seja silêncio. Aí ele entra. Só que o amigo não está numa situação muito boa, e ele fica emotivo. Aí a Joana vira para ele e fala assim: Divaldo, eu falei para fazer silêncio.
Mas ele falou, mas eu não estou falando nada, né? É silêncio mesmo, né? É silêncio dos nossos pensamentos. Me recordou aquele capítulo que a gente estudou em Nosso Lar, quando começa a guerra, né? E Lísias fala, então, para o André, já no finalzinho do capítulo, ele vai falar para o André que, quando as trombetas, né, os clarinetes tocam e tal, era necessário baixar os ruídos que vêm de baixo, né? Silenciar os ruídos que vêm de baixo. Então, aí a gente se perguntou, né, que ruídos seriam esses? Seriam os ruídos lá das câmaras, onde André trabalhava junto com Lísias, ou seria o ruído de cada um, né, os pensamentos? E a gente viu isso, que as pessoas ficavam comentando, falando, tudo isso que a gente falou agora no início, né, ficavam preocupadas com a sua própria... o que aconteceria com eles mesmos, né? Então, esse silêncio que a gente tem que fazer, esse cuidado que eles têm para fazer essa sustentação do ambiente. Pelos meus cálculos, eu já atrasei 20 minutos, mas não tem problema. Vamos seguindo. Vamos lá. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina, olha a máquina que eu mencionei ali, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente explicando. Esse é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões, aqui se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase 2.000. Eram 1.900 e pouco, acho que em algum momento ele vai falar aqui. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhes competiam. Então, guarda mais esse número, 2.000. Então, são 2.000 que estão ali sendo tratados. Só que a gente vai ver que o tratamento é diferenciado e a grande maioria ainda não pode ter um tratamento assim mais sutilizado, vamos dizer assim. O tratamento deles ainda é mais material. A gente vai ver nos próximos parágrafos. Aí depois, então, fala. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso, então, está vendo que eu falei das ordens? Né? Então, as ordens são dadas através de sinais luminosos. De Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. E, então, dominando a custo a primeira impressão de horror. Por que horror? Porque ele começou a visualizar aqueles que ali estavam. Onde que eu estou aqui? Me perdi. Vi extensas filas de leitos aos rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos, estampavam-se-lhe nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Então, vamos abrir agora de novo para a pergunta. Por que essas pessoas, então, exibiam esse semblante horrendo? Né? Tinham a grande maioria, né, com os olhos abertos. Muito poucos estavam com os olhos fechados. O que deveria estar se passando com essas pessoas que ali estavam dormindo? Por que eles estavam assim, aparentando essa forma? A Olivia já levantou a mão, agora eu estou esperto aqui. Pode falar, Olivia. Era o sofrimento, né? Provavelmente por vidas passadas, por não ter tido, é o que eu imagino, um comportamento adequado, né? Como a gente viu na página mesmo, né? Que se observa homens e mulheres, né? com imobilidade, naquelas casas maravilhosas em que moram e levam isso no pensamento, onde estão, né?
Acho que é isso. De vida à morte. Pode ter sido trágica, né? Uma morte trágica também. E também uma vida de muita luxúria também. E está ali recordando aqueles momentos. Eu acredito que seja isso. Vanessa levantou a mão também. Quer falar, Vanessa? Oi, quero sim. O que me passou à mente foi de pessoas descrentes na vida após a morte, que estão presas ali no último momento antes do desencarne. Então, estão presas no horror ali, né, de se ver nos últimos momentos. Foi o que me passou. Como é que deve ser isso, né? A gente não sabe, né? É descrente, como você falou, né? É descrente em relação ao que vai acontecer depois da morte, e a gente se dá conta que está vivenciando esse momento. Como é que deve ser isso para a alma dessas pessoas, né? O que deve passar na cabeça? Então, eu acho que as duas coisas. Eu acho que tanto o que a Olívia disse, né? Apesar de eles não terem consciência ainda, Olívia, que eles estão desencarnados, né? A gente vai ver isso, a gente viu isso no capítulo anterior. Eles não têm essa consciência do que eles praticaram, né? Assim, falar assim, não, eu pratiquei isso numa outra vida. Mas, de fato, e esse era um ponto que eu acho que eu não vou explorar agora, né? Não vou explorar nessa sexta, acho, porque vai ficar, acho que é muito mais forte para o capítulo que vem, que é a história da consciência de culpa. Então, quando a gente está numa consciência de culpa muito grande, normalmente a gente se fecha nesse redemoinho. A gente não sai daquele pensamento, esse pensamento volta. Por exemplo, quando a gente faz um mal, qualquer que seja, né, desde o mais simples para uma pessoa, isso não fica na nossa mente, caramba, não agi corretamente, isso não foi legal. Não fica se retornando, né, até a gente cair na fase, né, da responsabilidade, se arrepender e falar assim, ok, eu errei, mas agora eu vou fazer diferente, agora eu vou consertar com essa pessoa, ou essa pessoa eu não preciso consertar porque ela já me perdoou, mas eu vou consertar na vida, né? Não deixando que isso aconteça de novo, ou fazendo algum movimento para anular essa força que aconteceu, né? A gente fica nesse redemoinho até que isso aconteça, né? E o que a Vanessa colocou também ele vai mencionar aqui mais à frente, que a maioria dessas pessoas, de fato, não tinham esse conhecimento ou não acreditavam na vida após a morte. E aí elas se fecham e deve ser um momento de horror, né? Quantos de nós espíritas que conhecem têm medo da morte? Imagina aqueles que não conhecem nada ou, né, não querem conhecer, porque é outro ponto que a gente vai ver na frente também. Não querem, elas se negam a conhecer isso, não querem saber de nada a esse respeito. Então, o que deve se passar justamente nesse momento, né? E aqui ele menciona uma outra coisa, que ele diz assim, raríssimos pareciam dormir um sono natural. Eu fiquei com essa frase, né, sono natural, no primeiro momento veio justamente um sono comum, né, o sono, mas lá no Instruções, de Kardec, o livro de Kardec, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, ele vai fazer essa diferenciação entre o sono natural e o sono magnético. E mais à frente a gente vai ver justamente isso, que eles como se eles tivessem se automagnetizado. E o sono magnético é justamente esse, onde você não tem esse descanso, é como se você estivesse vivenciando aquela situação. Tanto que, quando, por exemplo, os sonâmbulos, né, Kardec faz essa experiência magnetizando aqueles que têm essa facilidade, eles respondem como acordados, só que eles estão em corpo, eles estão adormecidos, mas eles respondem a Kardec vivenciando as situações, aquilo na mente ali deles, eles estão vivenciando aquelas situações como se estivesse ocorrendo naquele momento. Isso é importante. Então, principalmente para o próximo. Então, eles não estão num sono natural, eles estão nesse sono como se estivessem vivenciando o momento, né? E o que será que determina
essa fixação mental? Vocês mais ou menos já falaram aí, né? O que será que fica gravado essa fixação? A Olivia falou um pouco, né, da gente pensar no que aconteceu, no que deixou de acontecer, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente deixou de fazer, né? Então, lá no Domínios da Mediunidade, e é interessante, esse capítulo Domínios da Mediunidade, é o capítulo 25, porque André Luiz, eu não coloquei aqui não, mas André Luiz, ele fala, e esse livro ele foi publicado 10 anos depois. A gente não sabe o tempo que André Luiz estava agora, né, nesse capítulo que a gente está lendo, e quanto tempo demorou até ele, né, em que momento ele estava quando ele editou, então, nos Domínios da Mediunidade. Mas ele faz essa referência. Ele diz assim, como se, eu já estive em momentos em que eu olhei pessoas dormindo como múmias, né? Então, ele faz essa referência a esse capítulo, né, desse segundo livro dele. Esse Domínios da Mediunidade, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o 8º livro. Eu acho que é por aí. Depois a gente confere, mas eu acho que foi o 8º livro. Então, quanto ele vivenciou, mas esse momento ficou marcado nele. Tanto é que ele vai citar. E Aulus, então, nesse capítulo, ele vai nos dar a dica justamente disso que a Olivia mais ou menos introduziu, né? Ele diz assim, é imprescindível compreender que depois da morte, no corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. E não podemos esquecer que a lei traça princípios universais que não podemos trair, subordinados à evolução, como avançar sem lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso. A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. E quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação, que é justamente isso que está acontecendo com eles agora. Essa fixação em determinado fato, em determinado tempo. Chegados a essa fase, o tempo como se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico de nosso desajuste. Então, é justamente isso, Olivia. A gente cristaliza e a gente começa a orbitar em torno de uma situação, e todos esses que ali estão, né, eles vivenciaram alguma coisa nesse sentido ou estão naquele estado que, olha, depois da morte é o sono, né? Porque ainda tem isso, tem irmãos nossos, né, cristãos, que acreditam que após a morte eles dormem, eles ficam dormindo até o momento que vai acontecer de Jesus, né, levantar a todos. Então, é o que Aulus está falando, o que a gente pensa, o que a gente mentaliza antes do desencarne, e não muda nada. Quando desencarnamos, continuamos pensando da mesma forma. Então, se pensamos, de fato, né, acreditamos firmemente nessas impressões, o que vai vir depois da morte acaba sendo isso, né, essa fixação mental onde eu vou dormir, nada vai acontecer. E aí tem que dar tempo ao tempo para que eles possam despertar. 9h20. Vou passar isso aqui, gente. Vamos lá. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Olha que angústia, né? Tem 2.000 pessoas lá, 2.000 espíritos, e eles não podem atender a todos. Por quê? Indagou o nosso orientador, comovido. Então, André Luiz se comove, né, imaginando, falou assim, caramba, tem tanta gente para atender aqui e não dá para atender todo mundo. Estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenham aqui a colaboração de 80 auxiliares. Então, tem bastante auxiliar, mas não é no número suficiente para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados,
separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E os demais, pergunta André Luiz, recebem alimento e medicação mais densos, uma vez por dia. Então, olha só, Alexandre, a gente tem ali, quem falou? Ana. Ana. É interessante aqui, porque quando eu li esse trecho, me fez pensar numa coisa. Muitas vezes a gente pensa que a espiritualidade, tudo é muito mágico. Todo mundo vai ser atendido, ninguém fica Até lá tem prioridade, né? Exatamente. Então, isso leva a gente a pensar que tudo tem, eu diria assim, tem grupos de trabalhadores, tem uma equipe, tem planejamento. Então, nada acontece, eu estou precisando, a coisa cai do céu assim. Não é bem assim. Então, isso aqui tem vem ordem, exatamente né? apontar isso, vem apontar para a gente, para que a gente saia desse mundo mágico, não é? E a gente põe o pezinho na realidade. É isso aí, é isso aí. Eu ia comentar sobre isso, exatamente. A Ô, gente Alexandre, acha que a qualquer momento, né? Fala, Marcos. então, de repente, lá está precisando de trabalhador também. A gente tem que Se se aqui preparar falta, para chegar Marcos, lá eu ia para falar não isso dar também. Se aqui trabalho e para falta, lá trabalhar. também falta. Ou Lá seja, também tem falta, do mesmo jeito. tem ordem, mas tem limitações, né? Tem limitações, é qualquer um que pode fazer o trabalho. Na casa espírita, é qualquer um que pode fazer qualquer trabalho. Não é assim, né? A gente sabe que determinados trabalhos, né? A gente observa a pessoa, a gente espera a pessoa ter uma certa preparação, fala assim, eu acho que agora dá. Às vezes a gente se engana, não dá, né? Tem que voltar atrás. Então, lá da mesma forma, não é qualquer um que faz, são pessoal adestrado. Então, eles foram treinados para isso, né? Da mesma forma que aqueles trabalhadores que trabalham com sopro, né? Que a Cristina mencionou, eles treinaram, eles fizeram um curso para isso, os daqui também. Então, na espiritualidade tem essa ordem, não é assim. Newton, eu quero entrar para a recepção. Tá bom, vamos analisar? Legal, você quer. Mas vamos ver, você tem um perfil? Você se estoura por qualquer coisa? Fica nervoso por qualquer coisa? Eu fico. Não pode pisar no meu calo. Então, peraí, vamos arrumar um outro trabalho então para você, que esse aqui talvez não seja o adequado. Talvez seja melhor você ficar mais para dentro, não ficar nesse atendimento com o público, porque pode te causar problema, e para a pessoa que vai lá também. Então, é isso. A gente tem que entender. Qualificar, né, Alexandre? Qualificação também, né? Não só boa vontade, mas qualificação. Isso, não só boa vontade, porque a gente, de boa vontade, a gente, né, tem bastante, né? Mas nem sempre tem a qualificação necessária. Quem Alexandre, falou? Úrsula. Úrsula. Trazendo esse pensamento para a nossa realidade, eu sou enfermeira. Então, para cada tipo de setor, você faz um cálculo estimativo de profissionais que deverão trabalhar naquele setor. Sim. Levando em termos quantitativos. Quantas pessoas podem ser atendidas, né? Isso. Podem não, precisam estar naquele lugar. Uhum. E também tem o seguinte, você tem o perfil de cada um. Uns conseguem trabalhar em CTI, outros não trabalham. Isso, uns trabalham em pediatria, outros não trabalham. Então, e são todos enfermeiros. E todos são enfermeiros. Né? Tem a mesma qualificação, né, básica. De cada um, e o perfil de personalidade de cada um. Quando eu leio esse livro, eu me reporto ao meu tipo de trabalho. Sim. E não é diferente, é igual. E muitas das vezes, em situações de tipo da pandemia e tal, nós elegemos prioridades. Isso. E lá em cima também tem essa prioridade, é o que a Ana falou. Não atende a hora que a gente quer, não é assim, não. Nem tem trabalhador, às vezes, para isso, né? São 2.000 espíritos, mas primeiro serão tratados aqueles que têm prioridade. E quais são esses que têm prioridade? Aqui, no caso do livro. No caso, eu acho aqueles que estão mais necessitados em termos de esses, quando você diz que eles estão com os olhos abertos, não têm sono tranquilo, esses são os recalcitrantes. Ele vira,
ele vai ruminando, em termos chulo, os seus pensamentos. Eu acho, Eu Úrsula, que acredito. aí não são os mais necessitados. Eu acho que aí é aqueles que já, por conta própria, já conseguem se colocar num nível consciencial de poder ser auxiliados. Porque os outros Isso. estão num nível que não adianta. Você não vai Não conseguir adianta você despertá-los. mexer. Estão em estado de Então, muita assim, perturbação. pode ter até uma situação pior do que esses 400, mas olha só, não dá para mexer nisso agora. Deixa ali, né? Isso deve ser angustiante, né? Por isso que eu acho que o André Luiz está comovido, Deixa porque quieto. não tem jeito, mas aqueles que já se encontram num estado de consciência que aceite o auxílio, então eles podem ser ajudados, né? E aqueles outros 1.600 vão A receber gente deixa para ainda mais o adiante. alimento denso, porque ainda estão muito ligados a essa parte material. Aninha, Aí deixa para mais adiante. deixa mais adiante. Entendi, obrigada. Eu acho que o Marcos estava à frente. Eu falo tá, depois, não vi. Alexandre. Só o Alexandre, você falou do sopro, né? Sim. Aí eu lembrei, rapaz, no Evangelho de João 20:22, após a ressurreição de Jesus, quando ele aparece na praia e manda eles jogarem a rede, Pedro, ele na praia com os discípulos, ele faz o sopro nos discípulos. Aí eu lembrei, cara, eu estou falando Não me disso a lembro disso, título não. de informação. No Evangelho de João 20:22. Vou olhar lá depois. Ele assopra o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. E assopra nos discípulos. É incrível. Legal. Aninha, o que você ia falar? Me fez lembrar isso que você falou agora, Alexandre, do mito da caverna. Ih, boa! Porque só sai da caverna aquele que realmente vai buscar a luz. Sim. Então, a Úrsula tinha colocado como os mais necessitados, né? Sim. Mas é justamente aqueles que já estão buscando a luz. Exatamente. Então, não é? Que estão buscando uma mudança, que já está farto daquilo tudo, né? Então, me mais fez será pensar dado a quem já exatamente tem, isso. né? Lembra daquela passagem? Mais será dado a quem já tem e aquele que não tem será Isso, retirado. será. Acho que já tem alguma condição, você dá, senão não adianta. Né? Não tem ainda Aninha, obrigada pela complementação. Quem falou? Úrsula? Obrigada pela complementação. Ótimo. Era isso que eu queria dizer. É isso, não, o estudo aqui é assim, é a dezenas de mãos. Se não for assim, né? A gente não cresce. É isso, vamos trocando, não tem dono da verdade. Se alguém se achar dono com a verdade, pronto. Vai entrar já na situação aqui de morto-vivo. Achar que é dono da verdade, esquece. Eu vou ter que dar uma pulada aqui, gente, porque são 9h30. O Guilherme já está olhando, eu já vi que ele desviou o olhar 3 vezes para o relógio. Então... Hoje é o Newton que está coordenando. o Newton, hoje é o Newton. Então, deixa eu pegar uma passagem aqui que eu acho interessante. Isso aqui é legal a gente comentar. Que ele diz assim... Alexandre, faz a condução e deixa para o final, aqueles que quiserem fazer perguntas e tal, entendeu? Tá. Fazer a abordagem no final. Que aí você Ok. finaliza. Tá bom. Porque aqui ele diz assim, André, este sono é verdadeira avançada imagem da morte. E aí a gente tem a morte como, né, morte, ele não fala de desencarne, é a imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões de nossos irmãos que ainda dormem. São criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador. Isso eu acho interessante a gente destacar. Então, aquelas criaturas ali nunca se entregaram ao bem ativo e renovador. Mormente, eu já dei uma pulada de linha aqui, os que acreditaram convictamente na morte, então, principalmente aqueles que acreditam convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. E aí, lá embaixo, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, aqui, a última que eu sublinhei, perseveraram em negação deliberada e absoluta. Então, a gente vê aqui que essa negação da morte, eles tiveram algum contato. Em algum momento, eles tiveram algum contato e não quiseram se aprofundar, porque essa negação é deliberada.
eles decidiram, não quero saber a respeito disso. Né? Então, essa negação, né, fez com que eles não se aprofundassem, não quisessem saber, mas chega um momento para cada um, né? A gente não sabe o momento de cada um, chega o momento de todos. E aí, quando chegou o deles, eles ficaram nessa situação. Deixa eu ver aqui uma outra passagem para a gente finalizar bem, né? Não deixar as coisas importantes passarem. Ele vai falar lá na frente da indiferença criminosa, estão magnetizados, ele fala aqui, como eu tinha comentado. E aqui tem uma frase de efeito, o André Luiz gosta dessas frases de efeito, e a gente não pode deixar passar isso, né? Porque essas frases ficam guardadas na nossa mente. Ele diz assim, ó, nesse parágrafo 27, a fé sincera é ginástica do espírito. Então, é uma frase que marca, né? A fé sincera é ginástica do espírito, né? E não vai dar tempo para a gente comentar muito, a gente já está em cima, já passou do tempo, mas a pergunta que eu faria a vocês é como é que a gente exercita, então, essa fé, né? Então, essa fé, a gente sabe que o exercício vem através justamente do dia a dia, de a gente passar pelas dificuldades, não paralisando nas dificuldades, mas sabendo que tem força, sim, e tem espíritos ao nosso lado que caminham junto de nós e que nos auxiliam nessa caminhada. Né? Então, é esse exercício da fé sincera. Né? A fé sincera é ginástica do espírito. Você dá uma frasezinha no André Luiz, né? Colocar num daqueles quadrinhos ali do André. E aí, para finalizar, agora a gente finaliza. Lá no último, parágrafo 30 e 31. Não, esse não é o último, não. Esse não vai poder falar. Vamos lá no 32 a 34. Para a gente finalizar. Já vi que não dá para passar tudo, gente. Realmente tem que escolher, tem que fazer essa escolha difícil. Tá. Aí, no finalzinho, então, do capítulo, vai ser dito ali para o André: cada um na vida, meu caro, tem a necessidade de que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Então, a gente viu que quer dizer, não chegou a ver porque eu corri, mas daqueles 2.400 foram atendidos. Daqueles 400, quem não leu o capítulo, depois lê, 200 e pouco, 260, alguma coisa assim, foram, acho que ele fala em percentual, acho que ele fala em 20%, foram atendidos com passe, e alguns raros foram atendidos também com passe de sopro. Então, a gente percebe que a cada um, né, segundo a necessidade e a condição, como a gente comentou. Esses 1.600 restantes, eles ainda não têm condição de serem atendidos com passe, de serem atendidos com sopro, né, de serem magnetizados, tudo isso que a gente vai ver no próximo capítulo. Então, eles têm a gente tem que esperar, tem que ter paciência. Então, como o plano espiritual também tem paciência com a gente, né? Ele não acelera os processos, ele espera que cada um dê os seus próprios passos. Mas o mais importante que ficou na minha mente nesse estudo era o seguinte: como é que nós, em vida, e agora eu vou abrir rapidinho, assim, não vou abrir, não vai dar. Depois a gente faz, como falou o Newton, depois a gente faz. Vai pensando. Como é que nós, em vida, nós podemos trabalhar para, em vida, já em vida, não sermos esses mortos-vivos. E quando, no nosso despertar, na vida espiritual, também não nos colocarmos nessa situação de mortos-vivos. Pensa, eu vou colocar só o último slide que vai ajudar vocês, que é do livro que eu gosto muito, já comentei aqui, já fiz alguns estudos, que é do irmão Jacó, né? Eu voltei, onde a gente sabe as dificuldades que ele passou
mas ele não passou por esse tipo de dificuldade. E por que ele não passou por esse tipo de dificuldade? É ele mesmo quem vai falar. Ele diz assim, ó, Marta é a filha dele, já desencarnada. Afagou minha cabeça exausta e pediu-me calma. Esclareceu que as dificuldades eram justas, as dificuldades que ele estava passando ali. Muita gente se despede do mundo carnal sem obstáculos e sem desagradáveis incidentes. Inúmeras almas dormem longuíssimos sonos. Outras nada percebem na inconsciência infantil em que vazam as impressões. Comigo, porém, a situação se modificava. Adestrara a mente para enfrentar a grande transição no campo de serviço ativo a que me dedicara. Convivera com os problemas do espírito durante muito tempo, em esforço diário. Fizera relações extensas entre encarnados e desencarnados. Então, a gente percebe, né, que o irmão Jacó ele teve essa dificuldade, não teve essa dificuldade, teve dificuldades, mas que não foram essas dificuldades. E porque ele trabalhou, então, enquanto em vida, encarnado, para que isso não ocorresse. E ele cita, isso que eu achei interessante, que ele cita essas almas que dormem longuíssimos sonos. Né? Então, ele não passou por essa dificuldade porque ele, de fato, foi um grande trabalhador dentro da seara espírita. Então, fica aí o pensamento para depois a gente conversar, depois da prece do Newton, porque eu passei muito hoje. Como é que a gente está se posicionando nessa esfera de trabalho, e não precisa ser dentro da casa espírita. Como é que a gente está trabalhando para não ser um morto-vivo? Né? Como disse a página de abertura, se vocês prestaram atenção, onde Emmanuel diz assim, ó, é preciso tenha sido entre os mortos do mundo um coração vivo e atuante na obra de Deus. Desculpa ter passado tanto tempo hoje, Newton. Era para encerrar o ano. Bom, vamos então fazer a nossa prece. Desculpem o ruído aí, estão sentindo? Estão ouvindo, né? Não estão ouvindo o ruído aqui do fundo, não? Ah, tem uma musiquinha. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecimento desse momento em que nos encontramos para o estudo, aprendizado, reflexão de nossas atividades enquanto aqui encarnados e os preparativos que devemos nos dedicar para o retorno à pátria maior, à vida espiritual, que é aquela em que efetivamente nós, espíritos, haveremos de viver durante muitos espaços entre encarnações. O período da encarnação, às vezes, é um período que aparentemente é longo, mas às vezes permanecemos muito tempo na vida espiritual, em razão das nossas necessidades. Por isso, nos preparemos aqui, como o Alexandre lembrou-nos, né? Trazendo aí a mensagem que André Luiz nos faz. Vamos envolvendo a todos, aqueles nossos irmãos que retornaram à parte espiritual, e nós que estamos aqui buscando o despertar da consciência para esses valores eternos, agradecemos, Pai amado, pela bênção da oportunidade da hora. Fica conosco, envolvendo-nos hoje, agora e sempre. Que assim possa ser.